Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. O podcast de todos os destinos que te leva a viajar pelo mundo. Hoje rumamos a Marrocos, um país tão próximo e ao mesmo tempo tão diferente, num episódio que promete cenários dignos de tela de cinema. Da Medina de Fez à antiga cidade portuguesa de Mazagão, encontramos uma vasta lista de património mundial da Unesco, para não falar do incontornável deserto do Saara. Neste episódio contamos com a presença de um berber, natural da Cordilheira do Atlas, tem 27 anos e vive em Marrakech. Daqui a pouco vamos conhecer o Amina El Hishouni. Em Portugal, encontrei alguém que vê Marrocos como a segunda casa. Comunicadora por natureza, passou pela rádio, jornais e revistas, até criar o seu blog de viagens, o Viaje Comigo. Marrocos é um dos destinos onde é líder de viagens e hoje dá-nos a conhecer alguns dos seus encantos. Connosco, a Susana Ribeiro. Eu agora também faço retiros, vou começar pelo fim. E às vezes faço essa pergunta às pessoas que participam no retiro, que é, estás a conhecer uma pessoa agora, como é que tu te descreverias a essa pessoa? É engraçado. Desde já muito obrigada pelo convite de estar aqui a falar. Como é que eu me descrevo? Acima de tudo uma comunicadora, uma pessoa que gosta muito de comunicar, que tirou um curso superior de jornalismo e que quis ser jornalista a vida toda. Achou que ia trabalhar na rádio a vida toda, mas entretanto a vida levou-me para jornais, revistas e acabei por depois ter um blog de viagens, porque eu queria viajar mais e portanto tanto a rádio como os outros meios de comunicação social onde trabalhei prendiam-me mais aqui e eu queria ter mais tempo para viajar, então acabei por ter o meu próprio projeto, que é o Viaje Comigo, que fez agora 9 anos, em maio, portanto criei-o em 2013 e portanto continuo na área da comunicação sempre, podemos atribuir várias coisas e lá está, hoje em dia acabei também por ir parar a fazer retiros, porque tenho workshops de escrita online que foram criados na pandemia e levei isso da escrita para os retiros e portanto, quer dizer, uma pessoa é muitas coisas, não é? E eu só estou a falar da parte profissional. Mas era isto também que eu queria perceber, não é? Como é que de repente resolveste pegar neste gosto pelas viagens que tu tens e fazer algo com ele e construir o teu próprio projeto? Pois isso é, a vida tem planos para nós, além dos planos que nós fazemos da vida, não é? Então, sem eu perceber, ou sem ter feito mesmo planos para isso, a verdade foi essa, eu trabalhava o jornal mais antigo de Portugal continental, que era o Comércio do Porto. Em 2005 ele fechou e viemos todos para o desemprego e a partir daí eu tornei-me freelancer e comecei a colaborar com várias publicações. Assim foi até 2015 e uma das publicações rescindiu depois serviços, não quis trabalhar mais comigo em 2013 e eu acabei por ficar ali com tempo livre e eu já tinha tido 2, 3 tentativas de ter um blog. E porquê que não ia para a frente? Ou porquê que não foram essas 2, 3 tentativas? Porque eu trabalhava para 5 revistas e a última coisa que eu queria era chegar ao fim do dia e ainda escrever mais, não é? Mesmo que isso me desse bastante prazer, porque era sobre as minhas experiências em viagem. Eu comecei a viajar muito tarde, aos 20 e tal anos, 26 por aí, portanto aquilo começou, ok, agora tenho tempo, fui picada por um outro viajante, que é o João Leitão, a criar, porque eu colaborava com ele já a fazer algumas coisas, a criar um site mesmo, esquece lá isso de bloggers e de brincadeiras de escrever, vais criar uma coisa profissional, e assim foi. 2 anos depois disso ter começado, eu comecei a receber convites dirigidos ao Viaje Comigo, já não Susana Ribeiro que trabalhava ou para a Evasões, ou para a Sábado, ou para a Time Out, ou para o Jornal de Notícias, mas para o meu próprio projeto, portanto o site começou a crescer, começou a ter importância online, hoje em dia há milhões, não é? Mas na altura não havia assim tanta informação em português
sobre viagens e sobre, sei lá, as pessoas perguntavam, mas onde é que ficaste em Nova Iorque? E eu tinha que dizer aquilo várias vezes, então disse assim, realmente, se calhar era melhor ter isto online, e assim disponibilizava, e a verdade é essa é a raiz dos blogs, não é? Responder a perguntas que toda a gente tem sobre variados temas, neste caso, sobre viagens, e que envolve muitos receios de quem nos está a ler, porque têm medo de ir para aquele destino ou porque não sabem sequer como é que vão para o aeroporto do centro da cidade, e então os blogs apareceram para responder a essas perguntas, porque nós vivemos isso e escrevemos lá, não é? E foi assim mais ou menos que, de uma forma muito resumida, surgiu o Viaje Comigo. Nós chegámos aqui a estes 9 anos de viagem comigo, de chegares aos outros e de levares também os outros, mas eu gostava de saber que tipo de viajante é que tu és, não é? Há muito, mas até aqui no meio dos viajantes e de quem fala e de quem escreve, muito fácil meter em caixinhas, não é? Mas qual é que é o teu registro de viagem? Quando partes para descobrir algum sítio, o que é que tu procuras? Mas isso tem piada, porque olha, agora estou a lembrar-me que falei de todo o meu processo profissional e o percurso profissional e esqueci-me de dizer que sou tour leader, não é? E que é atualmente a minha maior atividade profissional até, além de obviamente continuar a escrever todos os dias para o site e para as redes sociais do site, e porque o ano passado criei o meu segundo site, que é o Mulheres em Viagem, mais dedicado ao mundo feminino, porque 80 a 90% das pessoas que vão comigo em viagem são mulheres, e que viajam em grupos, em geral. Então, como meter em caixinhas? Perguntas-me tu. Pois, eu não gosto muito de caixinhas mesmo, não é? Isso acho que dá para perceber pelo meu percurso, que acho que sempre que estou a entrar numa caixinha estou a arranjar uma forma de sair dela e ir para outra. A verdade é que eu não tenho assim nada muito específico, ou seja, não posso dizer assim, gosto imenso de ir a museus. Gosto, mas não só. Obviamente que vou cair num clichê se disser que o que interessa nas viagens são as pessoas, mas é verdade, como jornalista, mas antes de ser jornalista eu sou curiosa por natureza, e acho que foi por isso que fui para jornalismo, aliás. Eu até costumo dizer que mesmo com 46 anos nunca saí da idade dos porquês. Eu gosto muito de saber a causa das coisas e de comportamentos humanos e de tudo, e das culturas, e porque é que a cultura e as pessoas daquele país são assim, porque cada país e cada região tem a sua própria personalidade, não é? E portanto acho que isso é o que nos enriquece mais numa viagem, obviamente. Mas depois gosto de tudo, ou seja, eu gosto de ir conhecer as praias, eu gosto de ir conhecer as discotecas e os bares, gosto muito de conhecer a gastronomia, portanto, lá está, são várias coisas que me interessam, não consigo dirigir-me somente a uma, mas acho que há sempre uma base, que é nós entendermos o país que estamos a visitar, e para o entendermos, eu faço sempre uma pesquisa antes, não é? Mas também não gosto de ir muito condicionada, mas faço sempre uma pesquisa antes para perceber, lá está, qual é a história do país, as condicionantes que estão a viver agora, as mais recentes, ou historicamente e culturalmente. E é engraçado porque, além de em viagem, é também um pouco isso que procuramos fazer aqui no cartão de embarque, não é? O procurar perceber o que é efetivamente o país, e o país são as suas pessoas, são as suas histórias, são as tradições, são também, obviamente, os locais para se visitar e para viajar e conhecer, mas, quer dizer, é tudo muito mais complexo, não é? Tem muitas mais camadas do que aquelas que às vezes possam parecer. Mas estamos aqui hoje também para falar sobre Marrocos, e eu gostava de perguntar qual é que foi a primeira vez em que foste a Marrocos e porquê? Olha, porque eu já não me lembro, mas acho que foi, sei lá, uma daquelas viagens mais baratas de uma low cost para lá, e eu disse, Marrakech, isto parece ser muito interessante, vamos lá. E isso foi assim, feitas as contas muito rapidamente, há mais de 15 anos, certamente. E, portanto, foi a primeira vez. Depois voltei lá para fazer outras cidades, sempre. Depois, desde que tenho o Viagem Comigo, trabalhava muito com o turismo, porque eu trabalho diretamente com turismos oficiais dos países e com embaixadas, ou seja, convidam para ir conhecer o país e escrever sobre ele. Portanto, eu trabalhava muito com o turismo oficial de Marrocos e comecei a conhecer diversas cidades. E hoje em dia sou tour leader em Marrocos. Aliás, foi dos primeiros países onde eu fui tour leader. Estou aqui a pensar, terá sido há 7, 8 anos que fiz o primeiro tour lá.
E pronto, este ano, por exemplo, 2022, tenho 6 tours para lá. Acho que já considero Marrocos a minha segunda casa, pelo menos é lá, além de Portugal, que passo a maior parte do tempo. E aquilo, eu lembro-me de chegar a Marrakech e de ter aquele impacto logo com a praça, obviamente, não é? De Jemaa El Fna, mas de entender uma coisa que muitos dos viajantes que vão comigo dizem, que é, meu Deus, é tão próximo e no entanto é tão diferente, tudo é diferente aqui. E acho que é esse impacto que nos faz um bocadinho sair da nossa caixinha, não é? Neste caso é do nosso retângulo de Portugal, e entendermos que a pouco tempo, é 1 hora e meia de viagem, não é? De avião, podemos estar num mundo completamente diferente, numa cultura completamente diferente, e a experienciar aquilo é um bocado frenético. Eu até acho piada porque nos meus tours nós partimos e terminamos em Marrakech e vamos para o deserto. E, portanto, quando nós começamos lá e as pessoas até ficam meias, não quero dizer chocadas, mas apanham aquele banho de Marrakech, que é super frenético e agitado, e depois quando vamos para o deserto é tudo muito calmo, e mesmo a forma de vida das pessoas no Atlas e na ida que fazemos para o deserto, dá para perceber que é uma desaceleração muito grande. E quando voltamos a Marrakech, os meus motoristas chamam-lhe Anarquech. Por alguma razão é, porque de facto é uma cidade muito viva, e aquilo, sei que é Nova Iorque, que é a cidade que não dorme, mas eu poderia colocar Marrakech também como uma cidade que não dorme, é incrível. Então a noite lá é mesmo, só não tem, é aquela noite de bares, discotecas, obviamente ali na Medina, não é? Mas as famílias saem à rua, que é isso que é engraçado. As famílias, crianças, velhos, novos, vêm tudo para a rua, vem tudo jantar, tomar o seu chá marroquino, fazer compras, é uma coisa incrível mesmo. Eu vou querer saber mais sobre o que é que os grupos e quem viaja contigo até Marrocos pode esperar, mas primeiro que tudo estava-te a ouvir e estava bastante curiosa para saber ao longo todos estes anos, não é? Todas estas viagens e, enfim, desta segunda casa que também tens em Marrocos, quais é que são assim os teus sítios favoritos? Bem, Marrocos tem vários, não é? Mas por diferentes razões, e lá está, e mesmo as pessoas nas cidades são todas diferentes, ou seja, eu fui a Tanger tem uma ligação muito grande com Espanha, aliás, todos os marroquinos que ali vivem, e obviamente estou a generalizar, mas se a gente não generalizar não consegue falar de nada, não é? Mas a verdade é que eles falam muito bem espanhol ali. Em Marrakech eles falam o que for necessário para venderem, digo eu, porque é uma coisa incrível, às vezes estás ali com pessoas que andaram na escola primária, outras nem isso, e sabem falar 3, 4 línguas, porque tiveram-se que habituar, não é? E desenvencilhar para conseguirem fazer negócio. Sítios preferidos, eu tenho muitos, mas se tiver que destacar se calhar eu diria o deserto, sem dúvida, é mágico, e eu sempre que chego lá e vejo as dunas, porque o deserto começa antes das dunas, não é? Mas o que é para nós mágico é sempre ver as dunas, neste caso em Merzouga, e vermos ao longe, aquilo parece sempre um quadro, é a forma que eu consigo te descrever, e é sempre diferente, sempre que eu chego lá as cores são diferentes, o pôr do sol vai ser diferente, e é muito mágico porque são dunas, aparentemente é uma coisa, quem viu dunas uma vez está visto, mas não, aquilo tem uma magia muito própria, portanto, e depois há isso, há a desaceleração. As pessoas lá são muito dadas a conviver connosco, convidam-nos para comer com eles, para estarmos com eles, para convivermos, para tocarmos jambés e ficarmos a noite toda a conversar e a fazer música. É uma forma de vida que é completamente o oposto que nós vivemos no nosso país, por exemplo, e portanto lá está, é um sítio que transmite uma calma muito grande e que nos permite de facto desacelerar. Ouvi a Susana falar e quase conseguia sentir a magia do deserto. Mas em Marrocos também encontramos a Cordilheira do Atlas. Trata-se de uma cadeia de montanhas com 2.400 metros que também atravessa a Argélia e a Tunísia. É por ali que estão as origens do Amine, que hoje trabalha num riad em Marrakech. O Amine deixou uma mensagem para o cartão de embarque, onde fala sobre o nível de vida no país, mas também sobre a hospitalidade e o espírito aberto do povo marroquino. Hi, everybody.
My name is Amin from the region of Marrakesh. I'm 27 years old. I work at Riyadh Carmela like hotel in the old part of the town. I have been living in Marrakesh for some time. Marrakesh is a city located a little south of the country, which is one of the famous city in the world. For me, I feel good in Marrakesh, even the life a little difficult in relation to our salary. The salary here are lower than in Europe. The waiter is always nice. That's why people prefer to visit Morocco more than that. We also have super beautiful cities, for example Agadir, Essaouira, Chefchaouen, the little blue city, Fez with that decoration and crafts. But for me, Marrakesh, it is work that made me live where I come from, 2 hours drive from Marrakesh. Arabic for me is second language. Second language. Our first language it's Berber, very different of Arabic. It's not the similar language. I want to tell you that we are also people who are open in terms of mentality. I know very well that it has nothing to do with your life, but I would like to advise you to visit. To visit, it's really a wonderful country. E se há algo que procuramos no cartão de embarque é mostrar que as vidas podem ser diferentes, mas somos todos bem mais parecidos do que julgamos. Hoje, ao som do grupo Nasce Marrakech. O berber é a primeira língua do Amin, enquanto o árabe é a segunda. E aqui convém recordar que berber é o conjunto de populações do Maghreb, região no noroeste africano. Ora, o Amin lançou-nos o convite para visitar Marrocos e deixou várias dicas que vão além de Marrakech. Chefchaouen, a cidade azul, Fez, a segunda maior cidade do país, Essaouira, com extensos areais e um centro histórico que vale a pena visitar, e Agadir, também na costa banhada pelo Atlântico. Mas agora voltamos à Susana, que nos falou como a sua visão sobre o país foi mudando ao longo dos anos. Sem dúvida, assim como Marrocos evoluiu, eu não quero dizer que não era evoluído, mas Marrocos foi um dos países da África que mais cresceu nos últimos 20 anos. As pessoas às vezes chegam a Marrakech e veem que a cidade tem muito pó, tem lixo e assim, mas é limpo agora. Antes era muito pior e, portanto, não havia esse sentido cívico de cidadania e hoje em dia há, e eles têm um contacto muito grande com a Europa, não é? E, portanto, há coisas que obviamente eles não são obrigados, porque nós estamos na União Europeia a fazer, como por exemplo a abolição de sacos plásticos. Não quer dizer que exista já em todo o país, mas eu acho que eles fizeram isso antes de nós, não tenho a certeza absoluta, mas, ou seja, eles vão tendo uma consciência também ambiental, cívica, de direitos de mulheres cada vez maior, por exemplo, que é uma coisa que nos toca a mim e a ti, porque como mulher, e a mim porque me debruço muito sobre esses assuntos de igualdade, e há movimentos feministas e tudo, e portanto obviamente é um país que é uma monarquia, tem um rei, é parlamentar, mas que tem evoluído imenso, e por exemplo eles têm em Ouarzazate, que é uma das cidades por onde nós passamos e que também cresceu muito, é uma cidade muito jovem e onde muita gente tem vindo a fixar lá para constituir família e para muitas empresas também têm crescido lá. Eles têm lá o maior, como é que eles chamam? O maior complexo de painéis solares do mundo, e portanto é um país que tem vindo a crescer imenso. E eu lembro-me quando fui lá há 15 anos, havia portanto, diferenças óbvias, e lembro-me depois, à medida que fiquei uns anos sem ir lá, e lembro-me de uma altura em que fui lá no verão, e tal como nós, eles têm muito a ida dos imigrantes, que estão em Espanha, em França, por exemplo, e também vão lá em agosto. E eu achei, sinceramente, tive mesmo aquele sentimento de estar em Portugal, apesar de as vestes serem diferentes, a língua ser diferente, a cultura ser diferente,
mas o sentimento era igual. As pessoas a chegarem com os seus carros atolados de coisas, a visitarem as famílias, e portanto eu tenho tido o prazer de vivenciar assim alturas muito específicas. Agora, por exemplo, estive lá no Ramadão e vivi o fim do Ramadão, portanto estive a fazer um tour durante o Ramadão e depois vivi o fim do Ramadão, que vem a festa a seguir, e isso nunca tinha vivido e foi muito interessante perceber que eles depois regressam todos às famílias durante um dia e meio e fecha muita coisa. O comércio ainda mantém algumas coisas abertas, depois acabei por escrever um texto sobre isso porque nunca tinha vivido aquilo. E de facto lá está, Marrakech fica irreconhecível, não há pessoas na rua durante o dia, só à noite, e é maior a paragem depois do fim do Ramadão do que quando eles estão a fazer o jejum. É muito interessante. E, portanto, isso tem-me aproximado bastante da cultura, tanto que eu já não a acho estranho. Portanto, eu já acho tudo muito normal. Acho que é assim que nós nos sentimos quando lá estamos na nossa segunda casa ou assim. Portanto, é assim que eu vejo, respondendo à tua pergunta, é um país que está a evoluir e a crescer imenso, tanto em direitos humanos como no crescimento da classe média, por exemplo, apesar de tudo o que tem que possa ser diferente de nós, não é? De ter uma monarquia, de ter uma religião diferente, que a religião neste caso interfere em várias coisas, não é? Nós somos um Estado laico, eles não, mas lá está, a minha visão já é um bocadinho de filha de lá, enteada, vá. E eu acho que é uma visão, pelo menos para o próprio, muito aconchegante também. Diferente, mas uma experiência muito aconchegante. Mas tu própria disseste há pouco que a gastronomia é importante para ti. O que é que nós podemos encontrar a nível de cozinha em Marrocos? Olha, esse também é um desafio que eu tenho, não é? Porque quando se está lá muito e eu não fico lá em sítios onde não posso cozinhar, por exemplo, às vezes tenho saudades da comida de Portugal. Eu acho que a nossa comida é a melhor. Dito isto, em Marrocos, obviamente, não podem deixar de comer as tagines, sejam elas quais forem, e depois muitas vezes vão de certeza dizer: tagine, já comi ontem de frango, vou comer hoje outra vez. Nunca são iguais, são sempre diferentes, porque eu acho que as coisas não são cozinhadas assim como nós vamos comprar o frango e estão ali 20 frangos a serem cozinhados à mesma temperatura e no mesmo sítio, na mesma grelha ou uma coisa assim. Ali é tudo feito, não é, dentro da tagine, cozinhado lentamente, é tudo ainda muito caseiro. Pelo menos é o que eu sinto em todos os lados que vou. E Marrakech, por exemplo, está com um crescimento de restaurantes novos, que é uma coisa incrível, que eu não consigo, eu quando estou lá, tento acompanhar e visitar restaurantes novos e não consigo acompanhar o surgimento de restaurantes, principalmente agora desde setembro, outubro do ano passado, não é? Porque eles tiveram muito tempo fechados com a pandemia, mas é incrível a quantidade de restaurantes que aquela cidade tem. Mas uma das coisas que eu mais gosto, por exemplo, são as kefta, que são umas bolas tipo almôndegas, com molho de tomate e depois põem um ovo como se fosse ovo escalfado por cima. Adoro isso. Obviamente que depois também o pequeno almoço é uma coisa que marca, porque há sempre sumo de laranja natural e os crepes marroquinos também e o pão também são muito típicos. O que é que eu gosto mais? Eles fazem muitas espetadas de frango e de carne de vaca e obviamente depois os cozinhados com cabra, em que eles fazem muito também e há um que é cozinhado num pote também de cerâmica, que não é tagine, é mesmo um pote assim mais elevado, parece quase uma jarra e que é muito, muito bom. A carne é cozinhada durante várias horas e é aquela carne que nós na gastronomia podemos dizer que dá para cortar com a colher. É deliciosa e muitas vezes acompanha... Borrego, lembrei-me agora. Borrego. E costumam acompanhar também com ameixas, ameixa seca, que fica ótimo. Aliás, uma das coisas que eu trago sempre, e já não é para mim, já me pedem para trazer, são as especiarias. E eu venho carregada com algumas nós temos cá, mas sinceramente eu acho que são melhores as que eu trago lá. E há uma outra que eles chamam a Royal, que basicamente é uma mistura são 30 e muitas especiarias que eles misturam e depois põem aquilo em quase tudo. É difícil para quem não gosta de cominhos, porque cominhos vai estar em quase
toda a comida marroquina. Mas de resto é assim, é muito bom. Como se já não bastasse tudo o resto, ainda me conquistas com esta descrição gastronómica, faz uma viagem só por si, portanto, sim, estou completamente in. Tal como eu, acredito que todos aqueles que viajam contigo, especialmente neste caso até Marrocos, e era isso que gostava de perguntar, em que é que consiste a viagem, o que é que podemos esperar desta ida contigo até Marrocos? Ora bem, eu sou tour leader de Marrocos, mas também sou de outros países. Por exemplo, este ano fiz Islândia e Tailândia. E para o ano provavelmente mudamos. Eu faço parte de uma agência que é a Eleven. A nossa viagem, eu costumo dizer que tem pontos cinematográficos, porque Marrocos também é muito usada para gravações de filmes e séries de televisão, e portanto nós paramos em vários sítios onde muitas coisas que já vimos na televisão vamos identificar. Além de ter também uma visita a estúdios de cinema, é verdade. Existem os estúdios de cinema em Ouarzazate, onde já foram feitas dezenas, provavelmente centenas de películas. E é um pouco cinematográfica, mesmo que a gente não tenha visto aquilo no ecrã, toda a viagem é deslumbrante. E isto, obviamente, dito por mim, estou a repetir o que as pessoas também me vão dizendo que viajam comigo. Às vezes viajar e fazer o Atlas, as montanhas do Atlas, agora tem menos curvas, as estradas foram todas arranjadas, mas pode não ser muito fácil, há pessoas que enjoam, etc. Mas se não for feito, ou seja, há voos para a gente ir para o Ouarzazate, de Marrakech para o Ouarzazate, quem não quiser fazer a estrada não faz, mas no nosso tour faz parte. Toda a viagem tem que fazer parte, porque nós atravessamos várias cidades, regiões e tudo muda. A forma como as pessoas vivem muda, a forma como, sobretudo nota-se nas mulheres, 3, 4 regiões para onde nós passamos, a forma como elas se vestem muda, as paisagens mudam e depois é muito engraçado perceber que as pessoas acham, nós estamos aí para o deserto e temos oásis, mas nós temos o Vale do Drá, que tem milhões, e muitos milhões, de palmeiras com tâmaras, que se estendem quase até à fronteira com a Argélia, e portanto estamos a falar de um sítio muito, muito verde, e a maior parte das pessoas não imagina isso, não associa isso, principalmente quando nós estamos a fazer ali em direção ao deserto, e por isso no Atlas nós vamos ver muitas zonas verdes, e da água que vem das montanhas, que tem nascentes e que derrete também da neve, não é? E portanto toda a viagem a palavra que eu escolho sempre é cinematográfica, porque lá está, e mesmo Marrakech, eu costumo dizer que nós saímos à rua, estamos dentro do riad, não é? Nós ficamos alojados em riads, e aquilo é muito calmo, só ouvimos o chamamento para as rezas 5 vezes ao dia, pronto, é a única coisa que interfere muitas vezes na acalmia que nós sentimos dentro do alojamento onde estamos. Mas nós quando saímos para a rua, aquilo é uma loucura de trânsito de pessoas, e eu costumo dizer, parece mesmo que alguém, antes de nós sairmos por aquela porta, disse 3, 2, 1, ação! E começou a desenrolar-se um filme à nossa frente, porque tu fazes uma rua e naquela rua tem pessoas a venderem-te coisas, motas a passar, burros com carga, tem de tudo. Então, quer dizer, é mesmo uma viagem muito intensa. As pessoas até dizem que precisam de férias depois de fazerem esta viagem, porque há muita coisa para assimilar. Todos os dias nós temos coisas diferentes para mostrar, e acho que é a mais-valia de se fazer. Parece-me uma excelente proposta. E, Susana, falavas há pouco que são 9 anos de viagem comigo. Qual é que é o balanço que fazes? Olha, eu costumo dizer que este casamento estava a correr muito bem, não fosse a pandemia. Foram 2 anos muito difíceis, estes 2 últimos, mas pronto, o que lá vai, à partida. Mas, de facto, a pergunta que mais me fazem é como é que eu consigo viver disto. Eu costumo dizer tal e qual como eu vivia de colaborações com outras revistas, ou com meios de comunicação social, mas neste caso o que ganho é para mim, ou seja, não vai para nenhum patrão, não é? Sou eu patroa de mim própria. O meu objetivo sempre foi viajar mais, era o meu objetivo principal, e isso consegui, obviamente, com o Viaje Comigo. Tenho muito trabalho muitas mais horas do que se estivesse numa redação, o dobro, muito provavelmente, o dobro de chatices, de ter que marcar, mas também provavelmente o dobro de felicidade de fazer o que gosto.
também já percebi com a idade que tenho que não consigo viver de outra forma. Eu tenho mesmo que gostar muito do que faço para sair daqui uma coisa de jeito. Há sempre novos países para visitar. Vou agora para o meu 49º país, por isso ainda me falta muito para conhecer, para escrever, para vivenciar, mas obviamente que ainda existem muitos projetos que estão aqui na minha cabeça que eu quero fazer ligados não só ao Viaje Comigo, mas também ao Mulheres em Viagem, e que muitas vezes eu não tenho tempo para começar a fazer coisas novas, mas pronto, tudo a seu tempo, e eu acredito que o Viaje Comigo ainda tem muitas coisas novas para mostrar nos próximos anos. Não temos dúvidas de que queremos continuar a viajar com a Susana, até porque foi inspirador poder conversar sobre um país tão vivo como o Marrocos. E para os mais atentos e também mais curiosos que queriam saber qual foi o 49º país que a Susana visitou, fiquem a saber que foi o Senegal. Quem sabe se não falaremos sobre ele em breve aqui no Cartão de Embarque. Obrigada, Susana e Amina. Quanto a nós, até ao próximo destino.